Veja o que diz então Hebreus 8, de 8 a 13. O texto diz assim: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nós temos então aqui mais um parágrafo em Hebreus 8, estamos estudando Hebreus 8 já há algum tempo. Nós temos aqui mais um parágrafo na sequência do estudo. E esse parágrafo aqui tem um objetivo específico que fica muito claro. O autor de Hebreus cita a nova aliança, ele cita Jeremias 31, versículos 31 a 34, com o objetivo de destacar que a antiga aliança, ele cita a nova aliança, com o objetivo de destacar que a antiga aliança era uma aliança passageira. O argumento dele é o seguinte: se existe uma nova aliança, isso significa que a antiga teria que desaparecer. O versículo 13 é bastante claro, ele diz, quando ele diz nova, e ele diz nova, se os irmãos olharem, no versículo 8 ele diz de fato nova, a citação de Jeremias 31 é: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. O versículo 13 então faz um breve comentário sobre esse versículo de Jeremias, dizendo no versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, ou seja, a antiga aliança, a aliança levítica, a aliança baseada ali nos rituais sacerdotais da ordem de Arão. Essa aliança, os ritos todos no tabernáculo e depois no templo, tudo isso se tornou antiquado, e ele prossegue dizendo que se tornou antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Muito bem, o texto então prossegue, e o texto diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor. Aqui é uma expressão de autoridade, ou seja, esse texto que está sendo produzido aqui são palavras de extrema relevância, porque é o próprio Deus falando. Nós temos o próprio Deus falando, que não é simplesmente o profeta reproduzindo o seu pensamento. Não, isso não acontece. Nenhum profeta falou de si mesmo a partir das suas intuições pessoais, e aqui nós temos isso de modo ainda mais claro. O texto diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor. É um texto revestido de intensa autoridade. E ele fala: E firmarei nova aliança, aqui a menção dessa realidade, e o texto diz: com a casa de Israel e com a casa de Judá. Note bem, é importante observar isso aqui. A nova aliança é algo relacionado à casa de Israel e à casa de Judá. A nova aliança não foi a priori algo prometido aos gentios como nós, que não somos judeus. Não. Nós só descobrimos que alguns elementos da nova aliança são estendidos aos gentios, nós só descobrimos mais tarde. No Novo Testamento aprendemos isso. No Antigo Testamento, a nova aliança é reservada exclusivamente para a casa de Israel e para a casa de Judá. É por isso que o versículo 8 destaca isso, citando o versículo 31 de Jeremias 31, destaca isso: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus, ele não se preocupa, é importante notar isso, o autor de Hebreus, você lendo todo o texto de Hebreus, você vai ver que o autor de Hebreus ele não se preocupa em mostrar como alguns elementos da nova aliança
são transmitidos para pessoas que não pertencem a Israel. Isso acontece? Claro que acontece. Eu não sou judeu, talvez você não seja judeu também, e nós somos beneficiados por vários elementos da nova aliança. Nós recebemos algumas promessas que são mencionadas na nova aliança. E o Senhor Jesus, ele disse, quando instituiu a ceia, que o seu sangue é o sangue da nova aliança. Ou seja, todos aqueles que são beneficiados pelo sangue de Cristo são de algum modo beneficiados pela nova aliança. Mas a princípio, isso não era dado, isso não era revelado aos profetas do Antigo Testamento. Os benefícios, não todos, mas os benefícios seletos que são compartilhados com os gentios que creem em Cristo são alguns só. A antiga aliança, a nova aliança prometida em Jeremias, tinha os benefícios relacionados ao perdão de pecados e outros mais. O autor de Hebreus não se preocupa em esclarecer isso. Por que o autor de Hebreus não se preocupa em esclarecer isso? Ele não se preocupa em esclarecer isso porque os seus leitores eram judeus. Então, sendo judeus, essas promessas ligadas à nova aliança pertenciam já diretamente a eles. Ou seja, um dia, todo Israel receberá as bênçãos da nova aliança. Nós aprendemos em Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que um dia todo Israel será salvo e virá de Sião o libertador que apartará de Jacó as suas iniquidades. Ou seja, um dia todo Israel será beneficiado pela nova aliança. O autor de Hebreus, escrevendo para crentes judeus, não se preocupou em esclarecer como a nova aliança beneficia os gentios. Nós vamos descobrir isso nos escritos de Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo vai mostrar, os evangelhos também vão mostrar como a nova aliança beneficia os gentios. Mas o autor de Hebreus, ele não tem essa ênfase, não enfatiza isso, porque, mais uma vez, ele estava escrevendo para judeus e os judeus já pertenciam, já eram os beneficiários, já eram os alvos da nova aliança, já inclusive por força da própria profecia de Jeremias. Mas note bem, é importante notar que a nova aliança, ela não abrangia somente essas bênçãos que nós vamos estudar a partir do versículo 9. O versículo 9 fala de muitas bênçãos interessantes que aparecem aqui, bênçãos espirituais que aparecem aqui. Você vê, por exemplo, no versículo 10 fala, na sua mente imprimirei as minhas leis, mostra isso, é uma obra da nova aliança. Também sobre o coração as inscreverei, é uma outra promessa da nova aliança. Eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Tudo isso falando a Israel. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O texto fala no 12 que ele vai usar de misericórdia e vai apagar os seus pecados. Tudo isso são elementos da nova aliança prometidos a Israel como nação, como uma nação completa. E isso vai se cumprir um dia nessa nação. Mas a nova aliança não prometia só isso. Aqui o autor de Hebreus destaca esses pontos e faz essa citação porque ele quer destacar a transitoriedade da nova aliança e ele quer destacar também o perdão de pecados e não outros elementos da nova aliança. Mas se nós olharmos para os demais textos de Jeremias relacionados à nova aliança, nós poderemos ter uma noção do tamanho que ela tem e de todas as promessas que a abrangem. Então nós vamos conhecer rapidinho hoje essas promessas todas, bem rapidinho, para que nós tenhamos uma noção do tamanho dessa nova aliança e depois então nós possamos continuar no restante aí do texto. Então o versículo diz o seguinte: firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós olhando esse texto do capítulo 31, nós já aprendemos que essa nova aliança envolve mudar o coração, mudar a mente, perdoar pecados, mostra tudo isso.
Os judeus, a nação de Israel, um dia vai receber isso. E todo judeu crente, como era o caso dos hebreus aqui, a quem ele escreve, que eram crentes judeus, os judeus crentes já desfrutam dessas coisas desde já. Mas existem elementos da nova aliança que ainda não foram inaugurados. Vamos olhar então ainda Jeremias 31 para ver outros elementos. Veja aí Jeremias 31, 38 a 40. É muito importante conhecer isso. É muito importante conhecer a nova aliança na sua plenitude, para saber o que foi estendido a nós gentios e o que não foi estendido a nós gentios. A nós gentios foram estendidas algumas bênçãos dessa aliança, outras não foram estendidas a nós, conforme nós vemos no Novo Testamento. Vamos então ver Jeremias 31. O texto citado em Jeremias 31 são os versículos 31 a 34. O autor de Hebreus cita esse texto e para. E não prossegue apontando outros benefícios da nova aliança para Israel. Mas quando você vê capítulo 31 de Jeremias e segue um pouquinho mais a leitura, você chega no versículo 38. Jeremias 31, 38. E você vê mais uma bênção dessa nova aliança presente aí. Veja o que diz aí. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade é Jerusalém, será reedificada para o Senhor. Note, Jerusalém foi reedificada várias vezes. Mas aqui o texto está falando de uma reedificação para que ela seja consagrada a Yahweh, ao Senhor. E prossegue, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, mostrando as extremidades de Jerusalém. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. O texto fala da nova aliança no capítulo 31, prossegue então dizendo que, olha, vai acontecer algo além disso tudo. Além de eu perdoar seus pecados, mudar seus corações, além disso eu vou reedificar Jerusalém e essa cidade será consagrada. E diz no finalzinho, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. O que nós temos aqui? A nova aliança envolve uma Jerusalém reconstruída, consagrada ao Senhor e preservada para sempre. Esse elemento da nova aliança não se aplica a nenhuma cidade gentia, ou a nenhuma outra cidade, mas somente a Jerusalém. Jerusalém é um dos alvos da nova aliança, um dos itens da nova aliança. E na nova aliança Deus promete, olha, Jerusalém será reconstruída, consagrada a mim, e ela nunca mais será destruída. Esse elemento da nova aliança não se cumpriu ainda, e é um elemento direcionado apenas aos judeus e não aos gentios. E aí você continua a leitura de Jeremias, e quando você chega no capítulo 32, na sequência, ele continua falando das bênçãos da nova aliança, e você chega no versículo 37. Veja o versículo 37 e acompanhe o que ele fala aqui sobre esse tempo. Ele diz, olha, todo Israel crerá em mim, todo Israel naquele dia vai ter os seus pecados perdoados, todo Israel vai habitar seguro, todo Israel terá um coração novo, ninguém mais precisará aprender de ninguém. Ele vai dizer isso. Ele prossegue dizendo o seguinte, no versículo 37 do capítulo 32, ele diz, eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. É outro elemento da nova aliança. Deus vai trazer todos os judeus de volta para a Palestina. E ele prossegue no versículo 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem.
E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Observem, são elementos da nova aliança que não estão acontecendo hoje. Deus reunindo todos os judeus de todo o mundo, mudando o coração deles, transformando o coração deles e plantando os judeus ali na sua terra. E isso tudo envolvendo uma Jerusalém, como nós já lemos, uma Jerusalém restaurada, reconstruída, consagrada e preservada para sempre. O texto continua falando sobre essa nova aliança. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir o mal sobre este povo, todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Deus restaurando o Estado, a nação de Israel, a sua terra, e eles podendo comprar propriedades ali e se fixar lá para sempre. Então vejam, a nova aliança não é só uma aliança espiritual, ela tem elementos ligados à terra de Israel, ela tem elementos ligados à cidade de Jerusalém, ela tem elementos ligados à reunião do povo de Israel naquela terra, ela tem todos esses elementos que não são transportados para os gentios e nem foram inaugurados ainda. Então a nova aliança existe. Ela já foi inaugurada, sim. Ela já foi inaugurada na sua plenitude. Quando nós olhamos esses textos, dizemos, não, ainda não. Primeiro, nem todos os judeus tiveram seu coração transformado. Nem todos os judeus tiveram perdão de pecados. Nem todos os judeus são habitados pelo Espírito Santo. Então a nova aliança ela está numa fase inicial. Ela foi inaugurada e permaneceu inaugurada nessa fase mais inicial. Esses elementos que envolvem a sua plenitude, a sua completeza, esses elementos ainda não aconteceram. Veja na sequência, chegamos no capítulo 33 de Jeremias. Veja o versículo 6, 33, 6, 7 e 8. Veja o que diz. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Aqui um reforço, mais uma vez, a afirmação. Eu vou perdoar esse povo todo será perdoado, todo Israel será salvo. E os versículos 14 a 18, diz assim, eis que vem dias, 33, 14, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. E ele diz, naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Veja que interessante isso. A nova aliança envolve um rei davídico dominando ali, reinando ali em Israel e Judá. Isso já aconteceu? Isso ainda não aconteceu. Um rei davídico vai reinar sobre Israel e sobre Judá, isso como um elemento da nova aliança. Quem será esse rei? Você já o conhece, é o Senhor Jesus Cristo. Mas esse aspecto da nova aliança ainda não se cumpriu. O Senhor Jesus ainda não está reinando sobre a cidade de Jerusalém restaurada. O texto aqui diz... No versículo 16, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Isso nunca aconteceu.
Isso está reservado para o futuro, quando esse rei davídico estiver reinando. Então esse aspecto da nova aliança, esse lado da nova aliança, vai se cumprir. Quando o Senhor voltar, ele vai reinar em Jerusalém. Nessa Jerusalém reconstruída, consagrada, preservada para sempre. Ele vai reinar ali. Veja na sequência aí o versículo 17. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. O Senhor Jesus reinará lá para sempre. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Aqui esse texto fala que nesse tempo haverá sacrifícios no templo de Israel. Nós não entendemos, nós não sabemos ao certo qual é o objetivo desses sacrifícios, porque nós sabemos que os sacrifícios não têm mais nenhum valor para perdoar pecados. Então há uma grande discussão acerca disso, por que esses sacrifícios serão restaurados? Nós não temos a clareza disso. Parece que o objetivo é mostrar para as nações o zelo de Israel pelo Senhor, em sacrifícios que recordem o sacrifício de Jesus, em sacrifícios memoriais. Parece que essa é uma explicação que se encaixa melhor àquilo que nós conhecemos a partir da leitura do Velho e do Novo Testamento. As nações todas veem do zelo de Israel, o zelo de Israel pelas coisas de Deus, através de sacrifícios memoriais que apontariam para o que Jesus Cristo fez no passado. Enfim, todos esses elementos são elementos relacionados à nova aliança. Veja quantas coisas. Jerusalém consagrada, nunca mais sendo destruída, os judeus reunidos, firmados na terra de Israel, com um coração novo, é mais um elemento, a restauração da paz, um rei davídico, um templo dinâmico, ativo, testemunhando o zelo dos judeus a todas as nações. Tudo isso acontecerá um dia. E tudo isso está ligado à nova aliança. Mas o autor de Hebreus, ele não cita esses aspectos da nova aliança. Que aspectos ele cita? Ele cita apenas dois. Ele fala, essa nova aliança vai substituir a antiga. E essa nova aliança promoverá perdão de pecados. E algo importante a se saber, essa nova aliança, nesses dois aspectos, no quesito ligado à substituição da antiga e no quesito ligado ao perdão de pecados, já começou a funcionar. E o autor de Hebreus não vai dizer isso aqui, mas já começou a funcionar, e os gentios que creem em Cristo, e agora isso nos surpreende, os gentios que creem em Cristo participam desses benefícios iniciais. Os gentios que creem em Cristo acabam entrando, por estarem em Cristo, acabam entrando para a nova aliança e desfrutam desde já desses benefícios iniciais. E que benefícios são esses? Nós veremos na próxima semana os versículos 10 a 13, e nesses versículos 10 a 13 nós vamos aprender quais são os benefícios inaugurados já da nova aliança. Vocês viram hoje em Jeremias 31, 32 e 33, vários benefícios que ainda não foram inaugurados da nova aliança, mas nós veremos na próxima semana benefícios da nova aliança que já foram inaugurados, os judeus crentes já desfrutam deles, os judeus um dia, toda a nação desfrutará deles no futuro, quando o Senhor voltar, mas os judeus crentes desde já desfrutam deles e mais. Os gentios, os não-judeus que creem em Cristo, desfrutam desses benefícios inaugurais, desde já. E nós vamos aprender quais são na próxima semana, estudando os versículos 10 até o versículo 13. Muito bem, vamos orar encerrando o culto desta noite, pedir ao Senhor que nos abençoe nessas verdades, pedir ao Senhor que nos conceda as seguintes bênçãos. Primeira bênção, que Ele nos ajude a desfrutar dos benefícios dessa nova aliança, que é o que envolve o perdão de pecados, o acesso a Deus, que nós desfrutemos disso. E também que nós olhemos para os benefícios futuros
futuros da nova aliança, que envolvem ali o Senhor voltando, reinando em Israel, restaurando o seu povo, transformando todo este mundo, que o Senhor faça com que os benefícios futuros da nova aliança nos traga esperança nesses dias tão difíceis. Quando a nova aliança for cumprida plenamente e o Senhor estiver reinando numa Jerusalém restaurada, fixada ali para sempre, com o povo judeu todo transformado, e o Senhor governando sobre as nações, com o cetro de ferro, regendo as nações e governando todo o mundo, num reinado de paz, em que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar, e ele governará com paz e justiça. Será que nesse tempo nós teremos tantas crises, tantos problemas, tantas dores, tantas preocupações como temos visto agora, nos dias atuais, em que o mundo jaz no maligno? Não. Nesse tempo nós aprendemos, Satanás estará preso, e o Senhor então reinará, dominando todo o mundo, reinando num governo de paz, o príncipe da paz governando num reino de paz sobre todo o mundo, e todos conhecendo ao Senhor, e todos desfrutando desse seu reinado justo. A nova aliança deve produzir em nós essa esperança. Nós já desfrutamos de um pedacinho dela, mas temos temos uma parte, vários aspectos maravilhosos reservados para o futuro, e um dia desfrutaremos dela na sua plenitude. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso tempo aqui. Nós vamos orar pelo Emerson Silva. Quem é Emerson Silva? É da igreja nossa, o Emerson? Que Emerson que é? Ele tem vários filhos. Emerson. Esqueci do Emerson, estou esquecendo. Ele estuda agora no Betel, os filhos dele. O Emerson que tem os filhos lá no Betel. Tá bom. O Emerson ele tem vindo à igreja já há algum tempinho já. É que nós não nos vemos já há algum tempo, né? Mas ele chegou recentemente à igreja. Emerson, um forte abraço para você. Vamos orar sim por sua família. E a irmã Digna pede pela irmã dela que está com câncer, já é um pedido já repetido, né? Nós temos orado toda semana por ela e vamos continuar orando. Nunca é demais repetir os pedidos, nós temos que orar sem cessar. A irmã Digna Santos, ela pede oração pela irmã dela que tem câncer, e ela piorou, a irmã dela piorou, está internada e precisa de sangue. O quadro se agravou muito e nós temos então que suplicar que Deus tenha misericórdia dessa senhora, a irmã da irmã Digna. Vamos orar então por esses dois pedidos também, encerrando o culto desta noite. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela nova aliança, porque sabemos que essa nova aliança ainda não foi inaugurada plenamente, mas sabemos que aspectos dela já começaram, porque o Senhor Jesus derramou o sangue da nova aliança. Ele é o mediador dessa aliança, e alguns benefícios dela nós já podemos desfrutar, talvez os principais. Nós agradecemos porque é uma aliança tão maravilhosa. E se esses benefícios dos quais nós já podemos desfrutar são tão maravilhosos, e isso é apenas parcial, nós ficamos a imaginar quão maravilhoso será o desfrute pleno dessa aliança santa. Ó Deus, faça com que nós, tendo sido beneficiados, mesmo sendo gentios que somos, tendo sido beneficiados por estarmos em Cristo, por esses elementos inaugurais da nova aliança, faça com que nós desfrutemos deles, buscando o seu perdão, buscando o acesso ao Senhor, desfrutando da sua amizade, desfrutando da comunhão contigo. E faça com que, olhando para a nova aliança na sua plenitude, nós cultivemos no nosso coração esperança, a esperança no dia em que o Senhor reinará plenamente neste mundo, presencialmente aqui, fisicamente aqui, dominando as nações e fazendo com que nós finalmente descansemos. Nós suplicamos por essas coisas, pedimos por essas bênçãos, que o Senhor apresse o seu relógio para que tudo isso se cumpra logo. Nós pedimos agora pela família do Emerson, ele, sua esposa, seus filhos. O Senhor conhece as suas lutas, seus problemas, o Senhor sabe o motivo pelo qual ele pede oração. E nós suplicamos que o Senhor estenda a sua mão sobre ele agora, sobre a sua esposa e seus filhos, e que os proteja de todo o mal, lhe supra todas as necessidades, e guarde o Senhor de doenças, de violência, de perigos, de mentiras. Faça com que na sua casa reine paz, serenidade, graça e misericórdia. Nós pedimos também pela irmã
da nossa querida irmã Digna, suplicamos que o Senhor tenha misericórdia dela. Ela que está com câncer, num estágio tão avançado, internada, precisando de transfusão de sangue, o seu quadro se agravando, nós suplicamos que o Senhor, que é misericordioso, a visite e que o Senhor faça com que ela experimente a sua presença especial ali ao seu lado. E que o Senhor, no seu poder infinito, a cure milagrosamente ou usando os remédios de tratamento, fazendo com que a sua saúde volte a ser uma saúde normal. Nós cremos no seu poder, cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E pedimos então que o Senhor a visite e a cure dessa doença. Mas se esta não for a sua vontade, Senhor, pedimos que o Senhor nos console, console a irmã Digna, console a sua irmã e os demais familiares, e faça, ó Deus, com que a atuação do Espírito Santo no coração de todos seja real. Nós pedimos isso, pedimos por todos os irmãos que nos acompanharam aqui, suplicamos que a sua palavra esteja com todos, que a sua palavra se consolide no coração de todos, e que o Senhor nos dê dias de paz, que o Senhor nos dê dias em que experimentemos a sua misericórdia e a sua graça. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.